Noticiário de última hora sobre a aprovação do piso salarial da enfermagem. Não é inscrito ou inscrita no meu canal? Inscreva-se nesse canal para continuar recebendo notícias em primeira mão. Então, vamos lá. Boa noite a todos, todas. Eu, nesse momento, chamo especialmente companheiros e companheiras da enfermagem brasileira, da enfermagem da Bahia. Não é? São 17h53 de domingo, mas eu resolvi fazer essa conversa aqui através do nosso Instagram. Já há alguns dias sem conversar, conversei na quarta-feira quando saí do Ministério, né, da Gestão e Inovação, na audiência com a ministra Esther Dweck, e gostaria muito de me comunicar com a enfermagem porque o Congresso está em recesso, né, agora, essa semana, e objetivamente, a partir de hoje, eu trabalhei essa semana e, apesar dele já estar parado depois da votação da reforma tributária, mas eu não gosto muito de falar sobre circunstâncias ainda em suspenso, mas é preciso chamar a enfermagem, né, para que a gente possa, de fato, explicar o que está acontecendo. Tem fatos, muitas versões, mas fatos concretos. A lei do piso foi trabalhada na Câmara dos Deputados e no Senado da República de maneira intensa e responsável. Então, algumas pessoas dizem, cadê vocês? Nós fizemos a nossa parte. Carmen Zanotto, Alice Portugal, Mauro Benevides Filho, os demais companheiros que se envolveram na luta da enfermagem, os mais novos, que chegaram já depois da lei votada, né? Célio Studart, nosso companheiro Rui, Bruno, né? As duas Ana Paulas. Nós temos um grupo hoje que trata da enfermagem na Câmara dos Deputados, aliados importantes, senadora Elisiane Gama, o senador Contarato, enfim, né? Temos uma gama. Temos um Congresso Nacional que votou inteiro. Só 7 votos contrários na Câmara. No Senado eu não contei, não me lembro agora. Mas uma lei e 2 emendas constitucionais. Uma lei que diz com clareza que o piso é independente de jornada de trabalho. Nós sabemos toda a trajetória de que a Associação Nacional, não é, das Empresas em Saúde provocaram o Supremo Tribunal Federal, não é, com um ADI e conseguiram a liminar do ministro Barroso. A liminar do ministro Barroso suspendeu por meses o piso. E depois, quando nós oferecemos as verbas, não foi o ministro Barroso, me perdoe, né? Convenha ao senhor ministro, né? É necessário se dizer que foi o Congresso Nacional que resolveu, na emenda constitucional 127, de autoria, não é, do deputado Mauro Benevides Filho, relatada por mim, e com algumas inovações minhas, um substitutivo meu, que foi, por exemplo, colocar o dinheiro do pré-sal. Então, para além do recurso do superávit dos pisos, tem o recurso do pré-sal da fração que não havia sido legislada. Então, companheiros e companheiras, né, nós efetivamente legislamos. E quando a liminar do ministro Barroso teve que cair pela sua própria mão, eles passaram a votação da cautelar no Supremo. Levaram 2 semanas com a enfermagem em todo o Brasil, gritando, clamando, né, que agora que já tinha verbas, liberasse o pagamento do piso. Liberasse o pagamento do piso. É o que nós esperávamos do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque, de fato, nem aquela liminar era para ter sido concedida. Porque era papel do governo federal achar o dinheiro anterior ainda. E nós o fizemos e apresentamos o recurso. Recurso não tem partido. É recurso da União, de despesa que não é primária, que não impacta no orçamento dos municípios, dos estados, nem do Ministério da Saúde, para os programas importantes que o governo está realizando. Então, nós tivemos uma surpresa negativa com a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma surpresa que nos aflige, porque, né, houve excessos, desfiguraram a lei do piso. E não desfiguraram em nada que vá beneficiar ninguém.
porque não beneficia a empresa privada, não beneficia ninguém, porque prejudica a enfermagem. E ao prejudicar a enfermagem, prejudica o trabalho em saúde. Então eu gosto das coisas muito diretas, né? Alguns dizem, o que vocês vão fazer? Nós agora, nós temos que fazer o que estamos fazendo. É exigir que na votação do mérito do Supremo Tribunal Federal seja garantida primeiro o cumprimento da lei, porque a lei está sendo desfigurada. O Supremo não poderia colocar uma jornada de trabalho de 44 horas, como base para o cálculo do piso. Por exemplo, agora está sendo rodada a folha do setor federal. Rodada a folha em cima de uma jornada fictícia, inexistente, falseada. É duro, mas é verdade. Porque não existe nenhum servidor federal, em nenhuma categoria, que dê 44 horas. Profissional de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar, nenhum. 40 horas é o contrato do RJU e, em muitos casos, negociado ou mesmo transitado e julgado e executado, temos 30 horas e temos 35, 36 horas. Não existem 44 horas. Isso a título de quê? De subtrair um salário de 4.700 para o enfermeiro de nível superior e fazendo a dedução para os demais profissionais para 4.318? O que ganha o Supremo Tribunal Federal? O que perde o país com um salário, um piso salarial de R$ 4.700? Se o dinheiro que o eminente ministro, com uma série de brilhos, Barroso, chegou no Congresso da Uni, eu estava lá, infelizmente, né, foi recebido com apuro por parte dos estudantes de enfermagem, né, e efetivamente, não obstante o que tenha repercutido na imprensa tenha sido outras coisas relacionadas ao caráter político, mas o apulpo, para não falar vaia, foi essa. Porque o dinheiro não é um dinheiro que impacte orçamentariamente o país, senhor ministro. Nós lhe explicamos pessoalmente isso. Depois fomos ao ministro Gilmar Mendes, que, né, ao lado do senhor, foi quem consagrou o voto final, porque o voto, inclusive, de outros ministros ainda pioravam mais, porque regionalizavam o piso. Vocês não transformaram o piso em algo inconstitucional, porque não é. Né? Então ele continua valendo. Mas este valor é um valor com confisco. E um confisco absurdo, porque não se justifica diante do texto da lei e das emendas constitucionais. E o ministro já disse que foi ele que arranjou o dinheiro. Amigos e amigas, é uma surpresa negativa, nós não podemos abaixar a cabeça. Eu fui ao MGI na semana passada e a ministra Esther Dweck ainda não havia, né, recebido o parecer de força executória. No dia seguinte, o meu colega Mauro esteve lá e o parecer já estava, né, editado. O parecer, por seu turno, ele absorve de maneira absolutamente passiva a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, os 38 mil, não é, enfermeiros, técnicos, auxiliares do governo federal vão receber, a partir de 1º de julho, a folha de agosto, a folha de julho. De 1º de agosto, a folha de julho, que já está sendo rodada, né? Hoje é o dia da crítica da folha. E aí vão ser aquelas parcelas previstas de maio a dezembro com o 13º. Foi o despacho 0755 da CGU, AGU, Ministério da Gestão e Inovação. Eu não tenho na mão, porque no dia que eu estive lá ainda não estava editada. Segundo a ministra, mesmo antes da edição, ela me disse, olha, nós podemos fazer alguns embargos. E eu disse a ela, mas ministra, o primeiro embargo é relacionado à carga horária, porque essa carga horária não existe no setor público federal. E aí tinha uma assessora que procurava, passou a audiência toda, eu fui para uma audiência para discutir a medida provisória dos 9% dos servidores, que eu sou a relatora. Porque ao lado disso eu tenho dezenas de outras tarefas, né? E nessa oportunidade, a menina gritava da minha frente, tem contratados. Eu digo, não estou falando de contratados, eu estou falando dos servidores da União, dos funcionários da EBSER. Ninguém é 44, é todo mundo 40 horas.
E nós temos ainda as exceções com decisões judiciais. No meu hospital, por exemplo, que é um hospital universitário, nós ganhamos 30 horas na justiça. E temos uma negociação de quem não ganhou para 35, né? Que é, na verdade, 6 horas corridas por dia e um MT, uma manhã e tarde por semana. Para continuar assistindo os vídeos do canal Enfermagem Simplificada, clique nos cards acima e seja redirecionado. Dessa forma, assista mais vídeos aqui do canal.